Todo animal faz excreção, mas será que todos excretam do mesmo jeito? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre a excreção dos animais. Todo ser vivo tende a se manter em homeostase, que é a capacidade que um organismo tem de manter um meio interno em estado de equilíbrio dinâmico. Essa homeostase ela é essencial para a vida e para a manutenção de um meio equilibrado que depende tanto do sistema excretor quanto do sistema digestório e circulatório. Nos animais que têm sistema circulatório, as substâncias que devem ser removidas são transportadas pelo sangue. Então, a gente pode dizer que o sistema excretor funciona de modo que mantém praticamente uma constante na composição do sangue. Então, eu vou dividir a aula em duas partes. Primeiro, a gente vai falar dos animais invertebrados. Depois, nós vamos falar dos animais vertebrados. Começando, então, com os animais invertebrados. Na verdade, antes dos animais, vamos falar sobre os protozoários, que têm a excreção por difusão simples. Mas, alguns protozoários de água doce apresentam um outro tipo de excreção. Neles, existe uma estrutura que se chama vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, que tem principalmente a função de remover o excesso de água que entra na célula pela osmose. Entrando nos animais, nós temos primeiro o filo porífera, que são as esponjas, que são organismos que pertencem a um grupo que não possuem sistema excretor. A excreção sai das células por difusão, em direção à cavidade que se chama espongiocele. Depois dessa cavidade, ela sai por uma abertura que se chama ósculo. O fluxo de água provocado pelo batimento flagelar dos coanócitos vai fazer com que esse movimento sempre continue. No filo quinidária, a excreção ela pode ocorrer de forma semelhante aos poríferas, eliminando os rejeitos através das paredes do corpo, porém, sendo captado pela cavidade gastrovascular e dessa saindo pela boca, que é circundada por alguns tentáculos. Já os plateumintos têm a remoção das excretas através de um órgão chamado protonefrídeo, que é basicamente um sistema de túbulos interconectados em duas redes tubulares laterais coletoras de excrementos. Eles são coletados e eliminados para o exterior do organismo, saindo geralmente pela boca. Devido ao fluxo de água que é causado pelo batimento dos cílios existentes nas células flama, ou também chamadas de solenócitos, a maior parte do CO2 e da amônia é excretada através de difusão. O filo nemátoda é o próximo, que apresentam dois tipos de sistema excretor, o simples e o duplo. O simples aparece nos nemátodas de vida livre e é constituído de uma grande célula ventral e anterior com um ducto que se abre posteriormente à linha mediana. No sistema duplo, também é conhecido como tubos em H. Existem dois canais que correm ao longo das linhas laterais. Na parte anterior, os dois tubos se unem formando um único, que se abre em uma linha mediana ventral. Cada túbulo é constituído por uma única célula canaliculada. As paredes dos túbulos absorvem por osmose esses rejeitos que são enviados para o poro excretor. Os moluscos fazem a excreção por metanefrídeos. Cada uma dessas unidades constitui um duto com duas aberturas, uma delas em um funil ciliado, atuando para a filtragem do líquido celomado, e a outra por onde os excrementos são eliminados. Nos anaelídeos, eles vão apresentar cada segmento do corpo com um par de túbulos chamados metanefrídeos, com extremidades abertas, uma delas voltada para o interior e a outra para o exterior do organismo, comunicando a cavidade celomática com o meio ambiente. Eles liberam geralmente água, amônia e CO2. Os artrópodes têm algumas divisões. Nos insetos, o sistema excretor ele vai ser de acordo com subdivisões do próprio grupo. A maioria deles e os miriápodas têm a captação de resíduos metabólicos recolhidas através de um sistema de túbulos chamados túbulos de Malpighi. Nos aracnídeos, além desses túbulos de Malpighi, nós temos um conjunto de glândulas chamadas glândulas coxais. E nos crustáceos, a função das glândulas coxais é desempenhada por um complexo chamado glândulas verdes. Normalmente, os artrópodes liberam ácido úrico. Por fim, o filo Echinodermata é um grupo que tem o aparelho excretor ausente
sendo que as partículas e substâncias excretas são difundidas pela água circulante do sistema hidrovascular. Agora, com relação aos animais vertebrados, todo tipo de excreção que é proveniente de algum tipo de interação por aminoácidos é classificada em 3 grupos, começando pelos amoniotélicos, que são os animais que eliminam resíduos nitrogenados na forma de amônia. A amônia pode ser altamente tóxica e solúvel, faz uso de muita água, então é uma excreta muito comum em ambientes aquáticos. Peixes ósseos e a maioria dos invertebrados aquáticos e larvas de anfíbios fazem esse tipo de eliminação. A eliminação de amônia apresenta como principal vantagem um pequeno gasto energético na conversão do grupo amina. O segundo grupo são os ureotélicos, que são animais que excretam ureia. A ureia, por ser menos tóxica em relação à amônica e não tão insolúvel em relação ao ácido úrico, é adaptada para o meio terrestre, sendo a principal excreta utilizada por mamíferos, já que nos placentários a excreta tem que passar dos fetos para a mãe via placenta. Também é uma excreta de peixes cartilaginosos, que é importante parte da sua osmorregulação, e dos anfíbios adultos. Os anaelídeos, moluscos aquáticos, répteis aquáticos como a tartaruga e mamíferos são todos considerados uroetélicos. Esse tipo de excreção demanda um maior custo energético, e esse processo promove uma certa economia de água, já que a necessidade de diluição da ureia é muito menor do que da amônia, por exemplo. Durante a metamorfose dos anfíbios, eles passam por grandes transformações morfológicas. Assim, quando eles estão em ambiente aquático, eles vão utilizar a excreta através de amônia, e quando eles se transformam em indivíduos de ambiente terrestre, eles vão passar a excretar ureia. Por fim, nós temos os uricotélicos, que são animais que excretam ácido úrico como resíduo nitrogenado. O ácido úrico é o composto menos tóxico e mais insolúvel, sendo muito adaptado para evitar a perda de água. Sua baixa toxicidade também torna ideal para animais ovíparos e permite que as excretas se acumulem por mais tempo no corpo do animal sem afetar tantos danos quanto os outros dois que eu comentei agora. Por eles terem menos perda de água e baixa toxicidade, é um composto principal para a excreta de aves, répteis e insetos. De todos os processos de excreção de resíduos nitrogenados, a do ácido úrico, mesmo que necessite pouquíssima água para diluição, tem o maior gasto energético para ser produzida. Esse fato é plenamente compatível com a vida em ambiente escasso de líquidos e que se relaciona com a permanência de embriões no interior de ovos adaptados para o seu desenvolvimento. E com isso a gente encerra a aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado!